Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, claro, nós vamos discutir a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República, e eu já confesso para vocês uma certa preguiça em torno do debate se Dino tem ou não tem notório saber político. Melhor dizendo, notório saber jurídico, até fazendo aqui um paralelo com o texto do Rafael Maffei, que nós vamos também discutir um pouco aqui, problematizar e dar os nossos pitacos também sobre essa visão de que, por Flávio Dino ter vindo da política, isso seria talvez um problema. Na minha visão, já antecipando alguma coisa, problema algum, muito pelo contrário, o Supremo é assim desde que o mundo é mundo. Aqui comigo estão Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, Juliana Cesário Alvim, da UFMG e da Central European University, e nós vamos discutir não só a indicação dos dois, de Flávio Dino para o Supremo e de Paulo Gonet para a PGR, mas também antecipar aqui o que dá para esperar dos dois, de Flávio Dino como juiz e de Paulo Gonet agora como chefe da Procuradoria-Geral da República. Juliana, eu começo com você para discutir ou para a gente falar um pouquinho desse debate que já nos deu um pouco de preguiça aqui antes de nós começarmos a gravar. Se Dino tem ou não tem notório saber jurídico? Nós fizemos esse debate muito extensamente no Sem Precedentes, em que nós tratamos da indicação de Nunes Marques e no episódio em que nós falamos da indicação de Cristiano Zanin. Inclusive já falando que não uma dificuldade que tínhamos, né, acho que foi o Tomás, ou foi o Diego, não me lembro exatamente, de uma dificuldade que nós teríamos para avaliar o notório saber de um advogado puro sangue, né, que atuasse apenas na advocacia, que não fosse professor, que não tivesse outras atividades, né, um pouco dessa dificuldade que a gente expôs em relação à indicação de Cristiano Zanin. Mas quando a gente olha a indicação do Flávio Dino, ele passou por todos os cargos possíveis, operou o direito em todos eles. Por que diabos estamos discutindo se Flávio Dino tem ou não tem notório saber jurídico? Podemos discutir o que é um nome hoje que venha da política, mas queria te ouvir sobre isso. Notório saber jurídico, precisa dizer alguma coisa, não? Oi, Felipe, oi, Tomás, acho que a gente está alinhado nessa, eu acho que não tem o que dizer, né? Acho que esse currículo do Flávio Dino é quase que imbatível, ele tem o que alguns gostariam como critério, que ele passou no concurso público para a magistratura, ele teve destaque na sua profissão, claro, ele não ficou tempo suficiente na carreira para ser desembargador, presidente de tribunal, nem nada disso, mas ele foi presidente de associação de magistrados, o que mostra uma liderança, um protagonismo dentro da categoria. Além disso, na política também foi bem sucedido, né? E na política a gente pensa que ocupou posições, né, fora governador e senador, que são, né, cargos extremamente relevantes, posições... E deputado estadual, e deputado federal, melhor dizendo. Verdade. Mas o que eu ia dizer é que ocupou cargos que o trabalho envolve direito, que é jurídico, né, como o cargo que ele ocupava, o que ocupa ainda, né, nesse momento, o cargo de ministro da Justiça. Então, eu acho difícil qualquer questionamento com relação a isso. Talvez o único requisito dos tradicionalmente apontados no Supremo que ele não tenha seria um doutorado. Ele não é o único no Supremo, uma vez nomeado, né, não será o único que não tem um doutorado, e acho que a gente muitas vezes já criticou aqui o critério de doutorado por doutorado, né? Então, a gente pensar que ele tem um destaque na profissão, não tendo doutorado, talvez fale até bem sobre ele por não ter sucumbido aí à tentação de fazer um doutorado pro forma para constar num currículo que já tem uma série de outros louros lá de posições e desempenhos louváveis e reconhecidos pelas respectivas categorias, pelas respectivas comunidades. Eu adicionaria, Juliana, que ele também foi, né, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, já esteve ali atuando, inclusive, ainda quando o CNJ funcionava dentro do Supremo, inclusive. Foi secretário-geral do
do CNJ, professor da Universidade de Brasília, etc. Ou seja, o currículo dele, como você bem disse, já diz que ele passou e tem os atributos para a indicação. Quero ouvir o Tomás sobre isso, porque aí depois, é claro, a gente não está fazendo aqui, não está dizendo que por isso, ou só por isso, a indicação é perfeita. Não é disso que se cuida, porque temos outras questões a tratar aqui sobre, por exemplo, colocar alguém com esse perfil bastante político dentro do Supremo. Mas a gente deixa isso para uma próxima etapa. Tomás, queria ouvir você também sobre esse debate. Notório saber jurídico, e eu, na abertura aqui, cometi o ato falho do notório saber político, porque a gente estava falando sobre isso também. Queria te ouvir sobre essa avaliação do currículo, vida pregressa, e se surpreende também a indicação de alguém com esse perfil. Então, eu acho que a primeira coisa como vocês me disseram, não existe uma oposição entre as duas coisas, né? É possível ter notável saber jurídico e notável saber político. Talvez valha destacar que ele, de fato, tem notável saber político, muito mais do que os que não têm e sabem que não têm, e muito mais do que alguns ministros que acham que têm e talvez não tenham tanto saber político assim, né? Tentam fazer coisas que talvez não tenham perfeitamente capacitados para fazer quando tentam dialogar, intermediar, negociar com os outros poderes. Eu acho que, para além do como a gente falou, né, de todos do currículo dele ter um conhecimento mais do que notório em termos, né, acho que pode ser até interessante, né, tem essa coisa do Supremo, é interessante ter pessoas com perfis diferentes, às vezes elas enriquecem o debate com as suas experiências, né, é interessante que o Supremo decide muito questões eleitorais, né, a gente tem o Brasil, acho que o terror dos cientistas políticos, né, é muito difícil fazer qualquer tipo de estudo no Brasil ferir qualquer questão causal, porque a gente não tem duas eleições com a mesma regra, né? E um pouco é porque vai mudando mesmo, a legislação muda muito, mas um pouco é porque muda a interpretação do TSE, do Supremo o tempo inteiro. Isso é interessante, alguém que foi candidato, que passou por eleições, que prestou contas, que passou por tudo isso, a gente vai ter alguém com esse tipo de experiência lá, e uma experiência de administração pública, né? O Supremo decide muito sobre o que governos podem fazer, né? Questões de federalismo, sobre questões de direito administrativo, de política pública, de questões tributárias. É alguém que passou por isso estando do lado do Estado, né? Vendo as dificuldades de governar, vendo as dificuldades, às vezes, que o direito pode trazer, e ao mesmo tempo também vendo como certas regras são salutares, são boas, né? Geram comportamentos positivos, digamos assim, da administração e assim por diante, né? Eu acho que tem muito a ser dito aí. Eu chamaria a atenção que o Supremo, a história do Supremo é rica de candidatos com um perfil muito parecido com o do Dino, né? As pessoas às vezes esquecem, parece que é a primeira vez, onde já se é muito comum na história do Supremo, e não digo assim, não precisa voltar para o Império, depois a gente pode até fazer esse tipo de coisa, na história relativamente recente do Supremo, no Supremo de pós-88, né, a gente tem outras pessoas que foram eleitos para cargos políticos antes, ou então que foram ministros da Justiça, e que chegaram ao Supremo, né, Célio Borja, Maurício Correia... Eu ia te dizer o seguinte, Tomás, eu estava justamente agora, enquanto você falava, não que eu não estivesse te ouvindo, mas olhando a página do Supremo e anotando aqui no meu caderninho essas pessoas com perfil parecido. E aí eu estava... Dois eu já passei aqui, mas eu citaria, não vou nem voltar ao Império, hein? Desculpe te interromper, mas é justamente para a gente fazer desse jogral. Oscar Correia, Paulo Brossard, Nelson Jobim, Adalto Lúcio Cardoso, Alberto Torres, para a gente voltar lá no passado, Epitácio Pessoa, que tinha sido governador da Paraíba, depois foi ministro do Supremo, depois presidente da República, Oswaldo Trigueiro, também governador, procurador-geral da República e indicado pelo presidente da República, e depois ministro do Supremo. Assim, é cheio de exemplos como esse, né? E eu ia mencionar alguns dessa lista, não todos, e eu ia deixar o Paulo Brossard por último, exatamente porque eu sei que você, como eu, somos fãs do ministro Paulo Brossard, né? Nós sempre achamos que ele foi um ministro interessante, com votos importantes, com posicionamentos, que a experiência política dele, quando ele atuava no Supremo, é um desses ministros que às vezes são mais esquecidos, né? Mas eu colocaria ele ao lado de alguém como o Sepúlveda Pertence, que também faz parte dessa geração, desses ministros da transição, do início da interpretação da Constituição de 88, que tiveram que tomar decisões num contexto político e num contexto normativo de uma nova Constituição, e que tinham diálogos e debates interessantes, inclusive com Moreira Alves, que veio da nomeação da ditadura, veio de antes, ainda estava lá. Então eu acho que eu acho que até poder falar isso, existe a possibilidade, não é só que houve ministros assim, isso é um problema. Houve ministros assim,
alguns bons, outros não muito bons. Existe o potencial, ele tem tudo para que o Dino, se ele se tornar ministro supremo mesmo, for confirmado a sua nomeação, que ele possa, eventualmente, fazer parte desse grupo de ministros que passaram pelo Supremo, que tem esse perfil de experiência e que foram bons ministros do Supremo, foram grandes ministros do Supremo, fazendo a sua experiência valer para, digamos, positivamente, né, para fortalecer a Constituição, para fortalecer a defesa do nosso Estado de Direito e assim por diante, trazendo uma perspectiva relevante para esse debate. Né? Só eu falar que acho que a gente não mencionou no começo, eu sei que a gente vai mencionar eventualmente, mas eu também não quero que parece que a gente está ignorando isso. A gente não está mencionando aqui, obviamente, o fato de que não foi nomeada uma mulher. Né? Então, quando a gente está falando da nomeação do Dino, a gente está falando da nomeação do Dino. Se essa pessoa nomeada, claro que, acho que é importante a gente dizer que há inúmeras mulheres, inclusive mulheres negras, que era uma demanda específica que estava acontecendo na nossa sociedade, que também tem notável saber jurídico, notável saber político, que poderiam ser nomeados, poderiam ser grandes ministras, e que a gente não está, digamos, ignorando esse problema. Que a gente, inclusive, já falou sobre isso várias vezes em episódios anteriores, mas eu não queria que a gente parecesse que a gente está ignorando isso, né? A gente está passando pano para essa questão. Essa questão é só que, assim, agora eu acho que a gente está falando, a pergunta que está na mesa é essa, mas eu não quero que pareça que a gente está ignorando isso, a gente não está. É um problema. Para cada ministro do Supremo que é nomeado, que tem todos os requisitos para ser nomeado, existem certamente dezenas, talvez centenas de pessoas que também poderiam ser nomeadas. Né? Não é uma coisa... E dentre essas dezenas e centenas de pessoas, existem certamente pessoas que fazem parte de grupos que são ignorados nesse momento, né? Que incluiriam, por exemplo, mulheres e mulheres negras, especificamente. Então, só para dizer que isso aconteceu de novo, isso é um problema, a gente tem uma diminuição da representação no Supremo, não quero que pareça que a gente está ignorando essa questão, simplesmente enaltecendo as qualidades do nomeado, que são muitas, mas que... Eu queria pegar esse gancho para falar um pouquinho disso. Eu acho que me incomoda um pouco, eu acho que é um problema, isso não ser justificado, né? Era uma coisa que estava colocada, que muitos grupos estavam apontando a necessidade de uma mulher negra no Supremo, né? A gente vai reduzir o número de mulheres, como a gente já reduziu o número de pessoas negras com a saída do ministro Joaquim Barbosa, e isso não fazer parte de uma justificativa pública da nomeação, eu acho que é um problema, assim. Eu acho que o ministro... já estou dando de barato aqui, né? O indicado, Flávio Dino, ministro da Justiça, né? Ele traz uma diversidade para o Supremo, sim, por ser nordestino e ter sido governador de um estado do Nordeste, isso é importante, né? A gente sabe que existe uma prevalência do Sudeste no Supremo, e há estudos até que apontam... Que os estados do Nordeste teriam menos vitórias nas suas ações no Supremo. Claro que várias razões podem ser apontadas para isso, mas é interessante que esse olhar esteja colocado, né? E existe a questão também importante do Flávio Dino se autodeclarar pardo, que é uma discussão importante também que está colocada, né? Com relação a isso. Mas acho que a expectativa, né, foi criada, ou pelo menos reforçada, nos próprios governos do PT, né, de que a diversidade de perspectivas e a representatividade de pessoas negras, mulheres, era importante. Então, acho que tem, sim, um elemento de frustração das expectativas criadas a esse respeito, né? E acho que isso está sendo ponderado, né, em razão de outros atributos que o Flávio Dino traria para o Supremo, mas isso não ser abordado numa justificativa, pelo menos, é alguma coisa que me incomoda, né? E eu acho que, só fazendo aqui mais uma observação com relação a isso, né, o fato dessa diversidade de perspectivas, ainda que não mude o peso, né, o balanço de peso, o equilíbrio de pesos no Supremo, como eu acho que o Flávio Dino tem potencial para mudar em algumas questões, por exemplo, né, o fato dele ser autodeclarado comunista e ser uma pessoa com uma retórica poderosa, né, conhecida, acho que pode mudar, por exemplo, a discussão sobre direitos trabalhistas no Supremo, alguma coisa para a gente
para a gente ver, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que, ainda que não mude o resultado, né, a presença dessas perspectivas mudam a conversa, mudam o debate, mudam a constelação de coisas dentro do tribunal. Isso é muito importante, né? Então, aí, só dando um exemplo da Suprema Corte dos Estados Unidos, foi a nomeação da ministra Jackson, que foi a primeira ministra, né, mulher negra na corte, que mudou um monte de discussões. Ela está fazendo uma série de votos divergentes relevantes, ela está nas arguições orais se posicionando, e já muda o teor da conversa, ainda que o resultado final, com a presença dela nesses casos, em muitos casos, não tenha sido alterado. Então, eu acho que isso é uma questão importante, né? Uma questão de que vale a pena estar colocada, né? Como você falou, acho que não vale a pena também passar por cima disso sem pontuar. É uma questão importante, mas também acho que é importante ressaltar que o Flávio Dino traz elementos relevantes também de diversidade dentro do Supremo. Ô, Juliana, Até mas só porque... uma dúvida. Nós vamos ficar sem, ou pelo menos com uma mulher apenas na corte, por mais alguns anos, né? Essa realidade não vai mudar, portanto, nem tão cedo, né? E isso me parece... É claro, né? A gente estava discutindo aqui o perfil do Dino, e agora a gente tem que discutir a justificativa do presidente para fazer a sua escolha. E a gente sempre reclama disso, né? A gente não tem nenhuma justificativa do presidente da República na hora da indicação. Ele simplesmente fala da pessoa e a gente não sabe exatamente o que pensa, né? E, bom, no caso do Dino, a gente pode inferir muita coisa. Mas essa justificativa não veio. E sem mais uma integrante do Supremo por mais anos, como é que fica? Como é que fica essa história? Eu acho bastante grave, assim, e a gente tem a ministra Carmen Lúcia, ela está com 69 anos, se eu não me engano, né? Então tem mais 6 anos de corte. A próxima nomeação seria na vaga... Quem que é o próximo a se aposentar? Se eu não me engano, eu vou ver isso aqui e te trago a informação, mas eu estava pensando isso dia desses, eu não sei se é o ministro Gilmar ou é a própria ministra Carmen Lúcia. Eu acho que é a própria ministra Carmen Lúcia, é isso que está me espantando. O ministro Gilmar Mendes, se eu não me engano, é 2 anos mais jovem do que a ministra Carmen Lúcia. Nesse caso, seria Fux, só com viu? a própria... É o Fux. Então a gente ainda teria a possibilidade de ter 2 mulheres no Supremo. Eu estava ainda com receio, acho que é totalmente grave, né, a gente ficar esse tempo nessa circunstância, mas eu ainda estava com a preocupação de que poderia ser apenas aquela substituição, né, quando o mínimo vira máximo, e a gente já viu isso acontecer em muitos contextos, inclusive quando se discute ações afirmativas na política e tudo mais. Esse é um risco que é sempre apontado. E eu estava fazendo aqui a conta, o ministro Fux sai daqui só 5 anos, portanto, nesse período nós vamos ficar novamente, durante pelo menos 5 anos, só com uma mulher ministra do Supremo. E a ministra Carmen Lúcia sai no ano seguinte dele, né? Então, também, mais uma Exatamente. vez, corre-se o risco de fazer um combo aí, que se nomeia uma mulher, mais um homem, e segue do jeito que está. Tomás, eu queria abordar com você também um outro ponto que nós falamos aqui das qualidades do perfil, ou do currículo, do ministro Flávio Dino. E é claro que é alguém que vem da política e alguém da política que vinha protagonizando embates com a oposição no momento de sociedade dividida, de Congresso Nacional também dividido, de pressão sobre o governo Lula, e colocando alguém no Supremo que é muito vocal, inclusive, de posições do governo Lula. Como é que fica isso? Mais alguém com essa característica também, talvez, de esgarçar um pouco mais o tribunal na sua percepção, inclusive, pública da política, de interferência na política. Como é que você vê isso? Eu acho que ele claramente, a Juliana até já tinha mencionado isso, né? Ele é alguém que tem uma capacidade de retórica, de falar com firmeza e clareza e se comunicar notória. E vai ser interessante, eu não me parece que vai ser um ministro silencioso nesse sentido, né?
mesmo que eu não tenho como saber se ele vai ser silencioso ou não fora, né, do plenário do tribunal. Quanto ele vai falar na imprensa, as coisas, depois que virar ministro, a gente vai descobrir. Mas, mesmo dentro do próprio plenário, né, uma postura no plenário de embates, eu imagino que ele tem esse potencial. Eu acho que a gente, eventualmente, vai falar sobre um pouco o que esperar de um ministro Dino, eventualmente, né, dado a capacidade que ele já tem, como que ele vai ou poderia empregá-las. Ele tem um potencial de ser uma liderança ali dentro, né, usando o seu conhecimento e a sua capacidade e a sua própria coragem institucional, né, a sua capacidade de se colocar positivamente. E é curioso isso, né, porque às vezes a gente não sabe o que vai acontecer. Então, às vezes, ministros que são parecidos entre si, isso permite que eles conversem e se entendam, ou permite, às vezes, que você tenha embates entre eles. Acho que, por que eu estou falando isso? Eu acho que um ministro que tem um perfil parecido, em algum sentido, com o do Dino, é o ministro Gilmar Mendes, né? Uma passagem pelo governo, claro que no caso dele não foi Ministério da Justiça, foi a AGU, é um cargo, digamos, mais jurídico, no sentido de que você advoga, até mais que o MJ, né? Mas, de qualquer maneira, é um cargo nomeado na política, de ministro de Estado. Antes disso, ele passou pela Casa Civil, né, pelo Ministério da Justiça em posição de assessoria. Então, é alguém que tem essa experiência no governo federal, que veio de um concurso público também, né, no caso dele, procurador federal, o Dino, magistratura, né, então eles vieram de concursos diferentes, então eles têm isso em comum, e são pessoas que eu acho que têm essa capacidade de se articular, de se posicionar, de se colocar, de ter embates. Então, eu consigo ver as duas coisas, eu consigo ver ele tanto naquilo que eles concordem, né? Especialmente quando eles olham para a política, olhem para o que o Supremo deve fazer, tanto em termos de limitações, onde o Supremo pode entrar, não pode entrar, quanto especificamente no mérito, né? Decidindo uma questão específica, uma regra eleitoral, uma questão... No que eles concordem, eu consigo imaginar uma grande harmonia entre ministros com esse perfil. No que eles não concordem, é um potencial de embate e, inclusive, de um servir, em certa medida, de limitador, ou tentar se colocar como limitador do outro, né? Não deixar o outro falar sozinho e assim por diante. Então, eu acho que vai ser interessante ver esse tipo de embate, até porque a gente vê isso no Supremo, né? Os ministros usam a sua experiência, às vezes, como argumento de autoridade, né? Então, eu já fui ministro, quando eu fui no coisa... E às vezes eu falo assim, eu também, né? E a gente tem isso, né? O Alexandre de Moraes talvez seja um outro exemplo disso, né? Alguém que passou por Secretaria de Estado, tal. Então, é interessante olhar para o Supremo hoje e você tem esses ministros, né? No qual eu colocaria o ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro, o futuro ministro Dino, em alguma medida o próprio ministro Toffoli, né? Passou pela AGU, esse tipo de coisa, que tem esse tipo de perfil, que é um pouco diferente de outros ministros que passaram, às vezes, pela burocracia de outras maneiras, não tiveram cargos no governo federal de ministros, né, propriamente dito, e eles acabam... É interessante ver como isso se reflete na postura deles, né? Tem Rogério Arantes tem um texto muito interessante que ele faz um artigo acadêmico, ele tenta mapear as carreiras pregressas das pessoas, a experiência, as múltiplas experiências das pessoas antes de chegarem ao Supremo, e a gente tem essas discussões sobre como isso pode eventualmente afetar tanto a forma, né, como essa pessoa se coloca, ela não se coloca. Por exemplo, às vezes é dito que ministros que passaram por tribunais superiores teriam talvez mais tranquilidade ou mais facilidade para já chegar no tribunal, né? Lidar no colegiado e assim por diante. Essas experiências afetam, eventualmente, o como eles se posicionam, mas também na forma, mas também no conteúdo, eventualmente. Então, acho que vai ser interessante ver isso. Ô, Tomás, sabe que me chama um pouco, e acho que deveríamos expor isso também? Se a gente olhar as indicações de Lula e Dilma, nenhum dos dois presidentes indicou alguém com esse potencial de ser uma liderança interna no Supremo. Não menoscabando e menosprezando as pessoas indicadas, mas eu ouvia muito de petistas que eles precisavam do seu Gilmar Mendes dentro do Supremo. Era isso que eles falavam. Em determinado momento, alguém do PT disse, não precisa no nosso Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes também contribui com o governo do PT da mesma maneira, né? Mas eu acho que Flávio Dino é essa liderança. Se alguém pensou no passado que seria a liderança desses governos dentro do Supremo, eu falo liderança, a palavra está errada, né? Mas alguém com essa capacidade de representação, de articulação dentro do Supremo, eu acho que errou muito.
errou feio na aposta. E talvez só Flávio Dino tenha essa capacidade agora. Se Lewandowski achou que seria isso, lê do engano. Se o ministro Barroso achou que seria isso, também lê do engano. Até porque Barroso não tem essas conexões com o PT e nem com o governo de esquerda ou de agora. Né? Mas Flávio Dino tem. E acho que essa é a diferença. Se Alexandre de Moraes entrou indicado por Temer para ser essa pessoa, num governo pequeno, né? Pequeno que eu digo restrito no tempo, se Gilmar Mendes e Jobim entraram para isso no governo Fernando Henrique, acho que, enfim, o governo do PT escolhe alguém com esse perfil. Não estou dizendo que é bom ou ruim, só estou dizendo que esse perfil ainda não existia nas indicações. Agora, eu queria só perguntar para a Juliana o seguinte, fica uma sensação, imagino, para quem é apoiador do governo Bolsonaro ou quem é oposição do governo Lula, de que Dino será lá dentro um ministro do governo. Né? E isso pode esgarçar ainda mais a realidade política que nós temos hoje. E aí, Juliana, como é que fica a cabeça dessa pessoa olhando para a indicação do Flávio Dino, a gente dizendo aqui, currículo ele tem, experiência ele tem, mas e aí? Nós estamos dizendo que beleza colocar alguém com esse perfil lá dentro nesse... Felipe, eu acho que tem uma diferença, né? Inclusive com relação a esses casos que a gente observou recentemente, nomeação do ministro Nunes Marques, André Mendonça e ministro Zanin, em que essa discussão também teve presente, né, da proximidade. Acho que tem uma diferença, primeiro, de que a nomeação do Flávio Dino ela não está se dando, a justificativa dela não é a proximidade com o governo. Né? Pode ter um alinhamento de ideias, e tem, claro, a gente conhece, né, o posicionamento político em vários assuntos do Flávio Dino, mas esse alinhamento é bem diferente, né, daquele alinhamento pessoal, aquilo que a gente discutia, do pegar o telefone, etc. Embora exista uma expectativa de que vá haver diálogo. Então, eu acho que são duas dimensões diferentes, né, de um alinhamento com um determinado governo. Uma é de visão de mundo, né, de perfil, e esse é mais do que natural de que um governo adote isso, e a outra seria uma proximidade indevida, uma proximidade pessoal, uma proximidade oficiosa, e eu acho que isso não está colocado aqui. E o próprio Flávio Dino, na sua indicação, também fez questão de frisar isso, né, de que o posicionamento... a função de um magistrado requer uma determinada postura que é diferente da política. Eu acho que isso é importante também, né? Traçar essa linha e marcar essa separação. É claro que isso não exime a gente de acompanhar como é que vai ser essa movimentação, e eu acho que vai ser bem interessante para quem observa o Supremo de olhar para essas dinâmicas internas do tribunal às quais vocês estavam se referindo. Uma coisa que eu queria apontar, que eu acho que tem a ver com essa dimensão também da política, é que tem um assunto que não está presente nessa nomeação e que teve muito presente na nomeação anterior, que é a discussão sobre lava-jato, lavajatismo, criminalização da política, que é um tema recorrente das últimas indicações. Isso também foi colocado antes, por exemplo, na sabatina do ministro Nunes Marques, era uma preocupação com relação ao André Mendonça. Então, é um tema que teve muito quente e que está totalmente sendo ignorado nas discussões em torno da nomeação do Flávio Dino. A gente pode pensar nas razões. Alguém poderia argumentar que seria, esse tema passou. Não sei. Acho que uma outra razão poderia ser, já se conhece o posicionamento do Flávio Dino com relação à Lava Jato, ele já deu declarações, inclusive no cargo de ministro da Justiça, dizendo que a prisão do presidente Lula foi um dos maiores erros judiciários da história, etc. Mas eu acho que também tem um outro fator que eu acho que é interessante, que talvez haja uma confiança da classe política por ele ser da política, né? Uma certa visão de que ele é um de nós nesse sentido e não vai se ceder nessa criminalização que prejudicaria, segundo essa visão, a atividade política. Queria falar mais uma coisa ainda sobre o ministro Flávio Dino e essa transição da política para o judiciário, né? para um cargo de juiz, né? Que é o posicionamento dele com relação a algumas questões. Eu acho que isso é importante. A gente estava falando também sobre a questão da representatividade de uma mulher. É claro que você pode ser um homem no Supremo comprometido com o direito das mulheres, né?
Mas o que a gente tem de declaração do ministro Flávio Dino com relação por exemplo, o aborto, não parece nada promissor nesse sentido. Então, eu acho que é um elemento a mais, né? Não é uma mulher e não é um homem que se coloque, até agora, pelo menos com relação a esse tema, comprometido com o direito ao aborto, que, como a gente já falou aqui também, longe de ser uma pauta de costumes, é uma pauta relacionada à vida, saúde, cidadania, inclusão e tudo mais. Então, ele já deu declaração dizendo ser filosoficamente, doutrinariamente contra o aborto. É claro que, e aí a minha pergunta, né? Isso poderia mudar no Supremo, dado que a posição Você muda? antecipou minha pergunta, exatamente, Juliana. Se o que ele falou, de algum jeito, depois, como juiz, ele pode se adequar. Eu acho que talvez haja uma brecha para isso, ou pelo menos eu quero acreditar, né? Quando ele fala da declaração do aborto dele, em que ele diz que é filosoficamente, doutrinariamente contra, ele diz que esses temas não têm consenso, que não tem maioria, que não poderiam constar de um programa de governo, que seria uma questão até jurídica. Então, talvez isso deixe uma porta aberta para uma visão mais favorável, mas a primeira impressão é que não. E com relação à descriminalização das drogas, a mesma coisa, né? Ele deu uma declaração dizendo que é contra as drogas, que a maioria da população também seria contra a descriminalização, que isso deveria ser levado em conta e que ele não teria, ou que não haveria hoje em dia, condições institucionais para descriminalizar as drogas. Sociais e institucionais, ele diz. Também parece uma declaração de quem ocupa um cargo político. Né? Ele está falando de maiorias, ele está falando de condições institucionais. Acho que também haveria uma brecha para uma mudança disso no posicionamento do STF. Por quê? A gente está falando aqui de política, de ser um político, disso não ser excepcional no Supremo, mas eu acho que tem uma coisa que não pode ser esquecida, que é a regra, né? Ou a força motriz da política que está relacionado com muitas vezes com maioria, com atender às maiorias, não se aplica e nem pode se aplicar num órgão como o Supremo Tribunal Federal. Então, essas justificativas baseadas na visão da maioria da sociedade são perigosas para esses temas e para direitos de minorias políticas. Então, eu acho que isso que é uma coisa importante dessa transição. Isso está presente, né? Isso está reforçado, isso está monitorado por quem está observando o Supremo. Acho sobre isso eu acho que só enfatizar de qual que é a origem da dúvida, né? Que mesmo sobre esses posicionamentos dele, né? Que o quanto que isso reflete o pessoal dele, o quanto isso tem a ver com o papel que ele tem na política. Tem duas coisas diferentes. O quanto ele, enquanto governador, enquanto ministro da Justiça de um governo cujo o chefe do executivo é o Lula e que tem um posicionamento sobre isso e que não é papel dele antagonizar ou levantar pautas ou abrir flancos, né, esse tipo de coisa que a gente imagina, mas também, como a gente mencionou, um político no sentido literal de alguém que concorria a cargos majoritários e que está preocupado com o efeito eleitoral de suas declarações, né? Eventualmente tomar uma posição muito firme para um lado ou para o outro em um determinado momento, ou se mostrar aberto a essa posição que é minoritária, a ansiedade, para alguém que eventualmente vai querer, poderia, a gente imagina, concorrer de novo a governador, concorrer mesmo a senador, né, que é um cargo que tem uma dimensão majoritária, né? Claro que não é exatamente majoritário, não tem segundo turno, essas coisas a gente sabe como é, mas ele não é a mesma coisa que se concorrer para o deputado federal, em que você pode estar ali, né, apelando para uma minoria específica ativa que vai te dar os votos necessários para você se eleger. Você tem que apelar para uma gama mais ampla, digamos assim, de eleitores. Então, acho que tem um pouco que tem a ver com a postura, uma compreensão de qual é o meu papel enquanto ministro da Justiça de um governo, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, como também uma dimensão estratégica. Eu, que potencialmente no futuro vou querer me candidatar, tenho que pensar nas minhas declarações, porque elas podem vir me atrapalhar no futuro numa eventual candidatura. Daí, por que eu estou falando isso? Porque daí, quando alguém muda para o Supremo, e um pouco da nossa dúvida, mudam-se esses incentivos, né? Essa pessoa, potencialmente, se ela não quiser, nunca mais terá que né, passar por votação de ninguém, né? Nunca mais será eleito no legislativo, se ele ficar até a aposentadoria e depois, né, se aposentar de fato até os 75 anos. Esse é eventualmente o último cargo que uma pessoa vai exercer na vida, poderia ser, sem nunca mais ter que passar pelo sufrágio das urnas e mesmo pelo sufrágio político indireto, né? Uma vez aprovado na sabatina do Senado, nomeado pelo presidente, ele não precisa mais de apoio de presidente que o indique, de senador que o confirme. Então isso dá uma liberdade estratégica para a pessoa.
E o que a pessoa faz com essa liberdade estratégica é a grande questão, né? É isso que eu ia falar, né? Se nessa liberdade, né, diante dessa liberdade, ou de alguma liberdade, né, em relação a essas dimensões, não é total, porque claro que um ministro pode estar de olho em retaliações do legislativo, em emendas constitucionais, outros tipos de coisas, mas diante dessa liberdade pessoal, se isso significa que a pessoa se sente autorizada para, então eu vou decidir como eu realmente acredito, de acordo com as minhas crenças políticas, morais, ideológicas, e eu estou livre para fazer isso, sem me preocupar com o eleitorado, com o senador, me confirmar ou não, pelo menos, ou se diante dessa liberdade a pessoa fala o que deveria ser a postura de um ministro do Supremo no Brasil diante da nossa Constituição, diante do que ela diz, e às vezes isso até permite que a pessoa fale, eu pessoalmente acho A, mas eu não vou votar como A porque não é meu papel aqui, não é o que eu acho ou o que eu não acho, é qual é a posição institucional do Supremo, eu sou parte desse colegiado. Então, às vezes, para não parecer também, claro que as coisas se misturam, mas às vezes tem um ministro que você pode imaginar que por conta das suas posições pessoais não vai levantar uma bandeira específica, não vai ser o grande líder de uma transformação, mas pode eventualmente compor uma maioria, pode dar um voto acompanhando uma posição que talvez não lideraria agora que está nessa posição. Então, acho que um pouco das dúvidas que você colocou, eu acho que isso vale para drogas, isso vale para aborto, isso vale para outros temas polêmicos, é uma separação dessas três coisas, né? A crença individual do ministro, os incentivos institucionais em termos de, né, ser votado, não votar, o tipo de incentivo que isso gera, e o chapéu institucional que você coloca, né? O que a pessoa enxerga quando alguém... Eu sou ministro da Justiça, um jornalista me pergunta sobre liberalização das drogas. Qual que é o meu papel? Como que eu devo responder essa pergunta, dado que eu sou ministro da Justiça? Pode ser diferente de qual que é o meu papel, como eu devo responder essa pergunta, como ministro do Supremo decidindo um caso específico que está diante de mim para decidir, né? São coisas diferentes. E, de fato, tem um pouco que a gente só descobre, a gente tem muitas hipóteses sobre isso, a gente pode ter apostas, a gente pode ter esperanças, a gente pode ter expectativas, mas saber mesmo, a pessoa tem que sentar no cargo, começar a decidir, e daí a gente começa a perceber como que a pessoa decide ou não decide depois que ela assumiu. Acho que o Felipe deu uma travada aqui, mas ele tinha sugerido a gente continuar falando um pouquinho sobre a indicação do Paulo Gonet para a PGR. Tomás, quer falar um pouco sobre isso? Eu acho que, enfim, nós temos uma nomeação dupla, né? Os dois foram nomeados no mesmo momento. Eu acho que é interessante a gente, talvez o que seja mais marcante na nomeação do Paulo Gonet tem a ver com eventuais apoios e consensos em Brasília, acho que o Recondo pode falar mais sobre isso, e também sobre a morte da lista, né, parece que de fato, né, a lista do MP, a indicação por uma eleição interna da carreira do Ministério Público, completamente ignorada de novo. A gente teve, né, como isso foi progredindo, né, a gente teve nos governos do PT uma decisão interna, sem ser obrigado de seguir essa lista e nomear sempre o primeiro dessa lista, inclusive, que também não seria necessária uma lista tríplice. Se você recebe uma lista tríplice, você pode ter motivos para nomear o segundo ou o terceiro, eventualmente. Depois nós vimos no governo Temer exatamente isso que aconteceu, foi nomeada uma pessoa que não era a primeira da lista, né? E daí uma das justificativas, inclusive, potencialmente era que era uma mulher, e isso permitia que a gente tivesse uma mulher procuradora-geral da República. Mas era alguém que estava na lista, que, né, teve o apoio das pessoas, para depois, no governo Bolsonaro, a gente ter alguém completamente de fora da lista, a lista completamente ignorada, e de novo agora, quando a gente tem um novo governo, tinha essa dúvida, né, o que aconteceria com o governo PT? Ele voltaria à sua prática institucional do governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, ou ele agora passaria à nova prática, né? Lembrando que o Lula nunca se comprometeu com isso. Ele foi perguntado diversas vezes na campanha se ele se comprometia, se ele voltasse a seguir a lista tríplice. Ele nunca disse que ia fazer isso mesmo, e de fato não fez. Então, de fato não fez. Fico pensando o que seria necessário para voltarmos a ter esse tipo de influência do Ministério Público na nomeação do PGR no futuro. Acho que teria necessário muita coisa, talvez, eventualmente, uma lei, uma obrigação legal que fizesse isso, claro, se isso acontecesse, mas não parece que o MP está com toda essa simpatia no legislativo para conseguir ter esse tipo de apoio para uma mudança desse tipo hoje em dia, ou então, de fato, o MP costurar um apoio institucional, reconstruir um certo diálogo e se colocar
seria importante, digamos assim, a nomeação de alguém que tem esse tipo de apoio de classe. Por Ô, enquanto, Tomás, isso não aconteceu. e me parecia, Paulo Gonet era o candidato desde o princípio, pelos apoios que tinha, vindo do Supremo, primeiro de Alexandre de Moraes e, em seguida, naturalmente, de Gilmar Mendes, de quem Paulo Gonet foi, inclusive, sócio, né, no IDP, na faculdade aqui em Brasília. E coautor, né, do curso de Direito Constitucional. Exatamente. Que atuou muito no Supremo, inclusive como subprocurador, nas turmas e tal. Então, era uma candidatura que vinha com esse apoio numa simbiose que há entre o Supremo e o governo neste primeiro ano de mandato de Lula. Então, para mim era algo muito natural e com o apoio, inclusive, de Cristiano Zanin, que isso não aparece muito, mas sim teve o apoio de Cristiano Zanin. Outro nome que aparecia era do Dr. Bigonha, subprocurador também, mais ligado à esquerda e tal, mas a conversa com o presidente não foi boa, e o presidente é muito intuitivo nessas coisas, a gente tem que lembrar, também não é nenhuma novidade a indicação do Paulo Gonet. Antônio Fernando de Souza também foi indicado pelo presidente Lula, e não tem nenhuma afinidade com o PT, muito pelo contrário. E este presidente Lula indicou Menezes Direito e Peluso, dois conservadores, para o Supremo Tribunal Federal. Então, esse ponto não me parecia relevante. E o que fez a diferença, me pareceu, são as qualidades pessoais, os atributos pessoais de Paulo Gonet, que acho que era algo que o presidente procurava. A discrição, o fato de não ser muito dos holofotes e querer transformar o Ministério Público num ator político relevante no jogo político do dia a dia. A gente vai vê-lo muito mais como observador, mas, ao mesmo tempo, não como Augusto Aras, que se dizia um observador e também não interferia na política, mas a gente sabe que pecou, e esse é o comentário, inclusive, dos ministros do Supremo, em vários momentos, por não fazer nada, nem cumprir o seu dever, o seu papel, que era, por exemplo, que esperava o ministro do Supremo e a sociedade também. E Paulo Gonet já cunhou essa frase, né? Não vai fazer política com a caneta e nem com a gaveta. E isso já diz um pouco das mudanças que ele pretende. Vai ser uma sabatina super fácil, inclusive as duas sabatinas estão marcadas para o mesmo dia, não há nenhuma expectativa de problema para Paulo Gonet. Flávio Dino certamente terá muitos votos não da oposição, mas Paulo Gonet deve passar com muita tranquilidade. E aí, Juliana, reagindo ao que você mencionou, né, sobre Lava Jato, Paulo Gonet não é uma figura que esteve aí junto à Lava Jato, processando e atuando nessa operação. Eu acho que ele tem um desafio grande para dentro do Ministério Público, que é definir o futuro da carreira, harmonizar a carreira também diante desses últimos anos. Não são poucos os anos de conflito e de problemas para a carreira do Ministério Público. Nós estamos falando de pelo menos 8 anos de um problema para a carreira, um pouco de indefinição sobre rumos do Ministério Público, por exemplo, no combate à corrupção, e também proteger a carreira das investidas políticas que nós estamos vendo muito claramente, por exemplo, no CNMP. Muito claramente a gente vê esse revanchismo lá no Conselho Nacional do Ministério Público, a gente vê isso também um pouco no CNJ, mas no CNMP muito mais claro. Então teremos aí Paulo Gonet e Flávio Dino, a gente já faz aqui as nossas, podemos, né, fazer as nossas apostas de que não teremos lá grandes surpresas, e aí depois ele dá um pouco com essa realidade, e a gente analisa, vamos analisar, claro, lá para o dia 13 de dezembro está marcada a sabatina dos dois, vamos ver como é que vai ser a sabatina, a gente fala um pouco disso um pouco antes, né, uma semana antes, e depois a gente analisa. Um pouco eu não sei, a gente falou aqui logo no princípio, hein, Juliana, que a gente estava um pouco cansado desse assunto, notório saber, não tinha notório saber, quando a discussão é muito, para a gente, nos parece muito mais simples, mas um pouco de preguiça de sabatina também, porque a gente, nas últimas, já foi uma decepção, né? As duas últimas, decepcionantes em termos de saber quem são as pessoas. Não tenho nenhum otimismo em relação a essas, apesar de Flávio Dino ser alguém que está na vida pública, a gente já sabe bastante do que ele pensa. Agora, vamos lá, diga, Tomás. E alguém que fala muito bem, eu não tenho nenhuma dúvida, não me parece que ele vai, na sabatina, a sua postura, suas respostas, não tenho a expectativa de que ele vai ter uma postura mais do que adequada em relação a isso. O que eu só chamaria atenção, para ficar de olho já, a gente pode adiantar, comparando, a gente compara nomeações de presidentes diferentes, comparando duas nomeações do mesmo presidente, né? Então, a gente está falando sobre pessoas próximas ao presidente Lula. Claro que tanto o Zanin quanto o Dino são próximos ao presidente Lula, mas de maneira muito diferente, né?
Então, o Zanin, a gente chamou muita atenção na época, que ele era advogado pessoal do presidente Lula, né? E ele não é que ele tinha cargo político, ele não era ministro, ele não tinha nenhuma. Ele era um advogado pessoal, um advogado privado que advogava na pessoa física, né? Para o Lula respondendo processos criminais individuais dele. Claro que ao fazer isso, né, ele também era uma das faces da oposição a uma certa postura do Ministério Público, a uma certa postura do Judiciário, a uma certa, né, aos todos os problemas que foram levantados na condução da Lava Jato. Então, ele tinha esse valor simbólico para além do cargo dele, que no caso não era um cargo público, mas ele era essa pessoa de confiança do Lula. O Dino não é exatamente isso. O Dino, como a gente falou, ele é uma nomeação muito mais tradicional, muito mais comum, né? Alguém que passou pela política, passou por cargos públicos, que assumiu o Ministério da Justiça do presidente, né, Tomás? Que tem a presidência, o pressuposto inicial do presidente, né? Ele disse: a indicação é minha e, muito claramente, pessoas em que ele confiaria. E acho que está muito claro também isso agora, né? Não, eu acho que sim, que confiaria e tem razões para confiar, tenho certeza, mas acho que o ponto que eu ia chamar a atenção é o quanto às vezes a gente olha para esses dois perfis e às vezes imagina como que o legislativo, como que a sociedade e como que o Senado vai reagir em relação a isso, né? Qual desses nomes vai ser mais fácil ou mais difícil? Quem vai ter mais apoio ou menos apoio? Quem são os grupos de apoio? E eu só ia chamar a atenção que isso vai ser interessante de ver, né? Ver se uma nomeação mais convencional que a do Zanin vai ter mais ou menos votos do que o Zanin nesse sentido, né? Acho que isso é uma coisa que chama atenção. E quem são essas pessoas? Se tiver menos votos, por que teve menos votos? Quem que votou no advogado pessoal do Lula e não votou ou não votará em alguém que tem uma postura e um cargo, né? No ministro do muito governo mais convencional, Lula, no né? ministro do governo Lula, né? Então chamaria atenção para essas duas coisas. Vamos aqui encerrar para ir chamar um fato da semana. Eu queria chamar a Juliana para a gente falar de algo, Juliana, que fugiu desse assunto, das duas indicações. O que você destaca? Felipe, eu destacaria duas coisas. Uma bem breve, que é o início da discussão do caso de violação de direito da população negra, né, em que se pede elaboração e implementação de Plano Nacional de Enfrentamento ao Racismo Institucional e à Política de Morte à População Negra, relatoria do ministro Fux, né, naquele esquema novo em que é apresentado o relatório e realizadas as sustentações orais. Esse caso começou, né, e foi interessante, muitas sustentações orais relevantes, mas o julgamento será no futuro, então não temos ainda como saber como esse caso vai se desenrolar. O que eu chamaria atenção em termos de decisão foi a decisão do Supremo, segundo a qual as empresas jornalísticas elas podem ser responsabilizadas civilmente por falas de entrevistados, né, desde que alguns requisitos sejam verificados. Então, no caso, indícios concretos da falsidade de imputação, né, e se o veículo deixou de observar dever de cuidado, né, na verificação das veracidades dos fatos. Está gerando muita reação essa decisão, porque esses critérios estão sendo considerados pelos veículos, né, de jornalismo como critérios frouxos, que podem deixar margem a um abuso e também gerar até um desaquecimento, aí, uma antecipação e uma autorrestrição desses veículos para evitarem essa responsabilização. É interessante que a reação foi tanto que o presidente do tribunal, ministro Barroso, saiu, né, emitiu no início da sessão seguinte também um posicionamento dizendo que a liberdade de expressão não tá ameaçada, mas eu acho que vale a gente ficar atento. Foi alguma coisa que a gente já comentou aqui, né, que desde de que as discussões sobre desinformação atingiram o Supremo e também discussões sobre ofensas direcionadas aos próprios ministros, parece estar havendo uma certa mudança de rumo da jurisprudência do Supremo com relação à liberdade de expressão, né? Nos casos mais antigos, que eram muito frequentemente citados pelo Supremo, como o caso sobre lei de imprensa, humor na eleição, autorização prévia para publicação, né, de biografia, a discussão da marcha da maconha, né, defesa da legalização das drogas, enfim, todos esses casos eram citados num conjunto para dizer, olha, o Supremo Tribunal Federal dá muito valor à liberdade de expressão. Tinha alguns ministros até falavam que era uma liberdade preferencial, né? Mas talvez esteja havendo alguma mudança nesse posicionamento do Supremo, que, a meu ver, vem a partir
desses casos de desinformação. Deixa eu problematizar esse negócio com você um pouquinho, porque, obviamente, eu estou falando aqui na condição de jornalista. De quem observa também que, nos últimos anos, houve muitos veículos que passaram a usar esse expediente, né, de levantar a bola para algumas figuras da política cortarem, e de forma leviana, inclusive em relação a algumas autoridades, seja de esquerda, seja de direita, não interessa isso. E um pouco também do que nós estamos vendo na discussão sobre plataformas. As plataformas poderem ser responsabilizadas pelo que as pessoas escrevem lá. E aí tem uma questão que é o caso concreto. Se o Supremo tivesse julgado o caso concreto, mas sem definir a tese, talvez tivesse sido melhor eu ouvir isso de uma ponderação de uma pessoa lá no Supremo. E eu fiquei pensando, de fato, que o caso concreto era de uma pessoa que deu uma entrevista atribuindo a outra um atentado terrorista, da qual ela não participou, sabidamente não participou, e o jornal mesmo assim publicou. Não teve esse cuidado. E aí, o jornal não sofre nada? Então, o problema foi, o caso concreto era muito bom para se chegar a um entendimento sobre o que fazer. Mas quando vem a tese, aí a gente começa a olhar a tese extensa, inclusive, e pensar o que se enquadra aqui, né? E talvez, se não tivéssemos tido a tese, talvez estivéssemos um pouco mais tranquilos, né? Felipe, eu estou totalmente de acordo. Eu acho que o ponto que está sendo levantado é exatamente esse, né? De se a abertura da tese poderia dar margem a esse tipo de restrição, ou censura, ou autocensura. Mas eu concordo com você, acho que essas preocupações com plataformas, com desinformação, com ofensas, estão na cabeça dos ministros, eles estão reagindo a isso justificadamente, né? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é em que medida essas coisas vão aparecer em casos que, na verdade, não se relacionam a isso, né? Um caso antigo, é um caso de imprensa tradicional, mas é interessante que a gente vê ecos dessas outras discussões na decisão desse caso, e tem essa dimensão da tese aí que tá sendo questionada justamente a partir dessa perspectiva que você colocou. Tem algumas coisas estão dando exemplo, por exemplo, de Pedro Collor. Pedro Collor não teria sido possível a entrevista com ele. Não é bem assim. Nós estamos falando de gente política da mesma família acusando um presidente num contexto de corrupção e ele levantando fatos novos. Não é isso, não é disso que se trata, né? São coisas muito mais graves e mais levianas. É alguém atribuir a uma pessoa um crime ou uma conduta absolutamente equivocada e a pessoa não ter sequer o cuidado de pedir o outro lado. Se quer pedir outro lado, ou mesmo de, sabendo que é uma mentira clara, publicar mesmo assim. E claro, as mentiras de alguns políticos têm que ser publicadas, até para nós sabermos que são mentirosos. Mas a gente vai ter que ver qual vai ser a ponderação disso, e eu imagino, já fazendo uma antecipação aqui também, que o ministro Barroso, ou mesmo o Corregedor Nacional de Justiça, possa colocar o CNJ para observar a execução dessa decisão. E aí o CNJ começar a policiar isso. Porque a gente sabe, não vai ser no Supremo, no STJ, que esses casos vão bater. Eles vão bater lá embaixo. E onde, por exemplo, figuras da política têm muita influência. Então, esse é um problema. Mas eu acho que tem que aguardar um pouquinho, só acho que os exemplos não estão sendo bem dados. O exemplo do caso concreto é perfeito, penso eu, para entender qual deveria ser a extensão da decisão. Mas vamos aguardar. Tomás, você ia falar. Eu ia falar sobre algo que toca no que você falou, né? O Supremo, a questão é que o Supremo estabelece esses parâmetros e você é o judiciário que vai aplicar. Mas eu chamaria a atenção que não tem novidade exatamente, por mais que seja um caso novo, que traz uma questão nova, uma interpretação nova, não tem exatamente uma novidade, eu diria, nessa posição ambígua do Supremo em relação à liberdade de expressão. Você inclusive, martelou isso em vários casos já aqui no nosso Sem Precedentes. Os ministros gostam de ter, às vezes, um discurso que é grandiloquente, que soa bem sobre proteger a liberdade de expressão, falam de liberdade preferencial, eventualmente, mas eles também falam, às vezes, no mesmo fôlego, na mesma decisão, que não existe direito absoluto. E isso é verdade, tá? Não estou dizendo que não seja verdade que não existe direito absoluto, e também não seja verdade que a liberdade de expressão não seja preferencial. As duas coisas são verdades. A questão é o que eu faço com isso? O que um juiz de primeira instância faz com isso? E daí o Supremo tem que dar parâmetros claros para esse tipo de decisão. E a gente sabe que, na prática, esse ponto que às vezes é difícil, né? A vantagem da decisão, de uma posição absoluta, por mais que ela possa ser equivocada e possa não ser uma melhor solução, mas uma posição que seja, né, que simplesmente não pode, seja um grande não, é que ela não é ambígua, né? Então, se você diz, existe censura prévia, e você diz não existe em caso nenhum,
pronto, todo juiz no Brasil sabe que não existe. Se você fala, não existe, exceto quando acontecer tal coisa, já vira uma questão de tem que ficar claro qual é o caso, né? Quando pode, e se é só nesse caso que pode. Isso é uma questão, enfim, para geral, para direito, para regular qualquer área, mas eu diria que o Supremo tem essa função de orientar e deixar claro nos seus precedentes como que se conduziria, e eu acho que essa que é a dúvida da imprensa, porque por mais que eventualmente você ganhe no Supremo, dali 10 anos, a grande preocupação, ou mais, a grande preocupação é, enquanto isso, você tem que responder um processo, enquanto isso, você pode ser condenado, enquanto isso, efeitos de decisões de primeira instância ocorrem. Então, essa é a grande preocupação sempre, com todos estes casos em geral, mas com questões de liberdade de imprensa, liberdade de expressão especificamente, peculiarmente. Então, assim, realmente é um caso que traz novos problemas, que é interessante a gente pensar sobre ele. Eu acho que, como você próprio disse, o próprio caso mostra que talvez fosse, de fato, um caso em que, de fato, tem que responsabilizar essa pessoa, que não cumpriu um certo dever mínimo, mas a maneira como o Supremo, a partir desse caso concreto, estabelece parâmetros que tranquilizam e deixam claro como os juízes deveriam atuar, é de fato o problema que a gente tem que ter em mãos. Mas eu chamaria a atenção a isso. Posição absoluta em relação à liberdade de expressão, talvez só o ministro Aires Brito tinha, né, me parece, se é que ele tinha, né, mas assim, em termos de que foi o grande líder, inclusive, da declaração de inconstitucionalidade da lei de imprensa, que era uma lei que foi promulgada durante a ditadura. E aí passamos a ter indenizações mais caras, inclusive, depois Exatamente. disso. Depois disso. Juliana. Exatamente. Eu só ia lembrar de um caso, nesse exemplo do Tomás Supremo, com um discurso grandiloquente a favor de liberdade de expressão e decidindo pela constitucionalidade do crime de desacato, né? Então, acho que esse é um caso que ilustra bem isso, mas eu acho que talvez possa ter uma mudança, não necessariamente nos casos, no resultado dos casos, mas eu acho que também tem uma mudança no discurso do Supremo sobre a liberdade de expressão, que eu acho que já foi mais grandiloquente, para usar a palavra do Tomás, do que agora. Maravilha, gente. A gente volta na semana que vem. Queria agradecer a Juliana, ao Tomás, por mais esse episódio do Sem Precedentes. Dia 13 temos um encontro marcado para assistir a sabatina de Paulo Bonet e Flávio Dino, e a gente volta depois para falar do resultado. Gente, obrigado mais uma vez e até lá. Até lá. Até lá.